Como que você pode superar a inflação? Superar a inflação e os efeitos da inflação. Em primeiro lugar, entendendo os ciclos de mercado. De novo, é importante entender os ciclos de mercado porque a inflação ela se comporta, a inflação de preços, ela acontece de forma diferente dependendo do momento do ciclo. Um outro ponto é entendendo quais investimentos podem te ajudar realmente a combater a inflação. Quais investimentos podem realmente render acima da inflação. O primeiro passo para você começar a combater a inflação nos seus investimentos, na sua vida, é pensar em termos globais. Não adianta nada você ter uma rentabilidade em reais, mas a sua moeda se desvalorizar. Por quê? Porque o dólar ele é a moeda do comércio global e se o real se desvaloriza diante do dólar, as importações ficam mais caras e isso em algum momento vai impactar nos preços. E você precisa pensar também em diversificar os seus investimentos em jurisdições. Eu tenho investimentos em dólar aqui no Brasil, mas também em jurisdições. Eu tenho investimentos em dólar fora do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um programa onde a gente vai falar sobre como você faz para dominar o ciclo de mercado e saber exatamente quais são os melhores investimentos para cada momento. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Lacerda e hoje o assunto é ganhar da inflação é mais importante do que você imagina. Então eu vou falar hoje sobre aquilo que você nunca ouviu falar, provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso, que é a importância de você ter uma carteira de investimentos que ganhe da inflação. Só que o que você pensa que é inflação não é exatamente o que é de verdade, tá? Então, se você ficar até o final aqui comigo, você vai entender o que é e o que não é inflação. Você vai entender qual é a melhor forma de você se proteger da inflação, tá? E vai sair com um nível de conhecimento melhor do que começou, é isso que eu espero. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu vou falar para vocês o que não é inflação, tá? Inflação, se você perguntar para qualquer economista ou, enfim, para uma pessoa na rua, enfim, qualquer pessoa, se você perguntar, cara, como é que você entende, o que você define, como é que você define inflação, né? E essa pessoa certamente vai te responder que inflação é aumento de preços, né? No ano passado, o arroz estava, sei lá, R$ 3 e esse ano está 5, então sofreu uma inflação de preços, né? Um aumento de preços. E esse realmente é um conceito aceito, né? Até pela academia, pelos economistas, etc. Foi assim, inclusive, que eu aprendi na faculdade de economia. Só que, na verdade, se a gente for analisar a fundo, o conceito original de inflação não é esse. A verdade é que esse conceito que as pessoas entendem como inflação, o aumento de preços, é o efeito, tá? Só que a causa disso, a inflação de verdade, é a expansão monetária, é o aumento da oferta monetária, o aumento da quantidade de dinheiro, de moeda disponível na economia. Então, a definição correta de inflação é aumento da oferta monetária. Porque imagina o seguinte, imagina que algumas pessoas até já sugeriram isso, né, em alguns momentos, em momentos diferentes. Se o governo resolvesse do nada criar R$ 1 milhão e distribuir R$ 1 milhão para cada brasileiro, né, colocar R$ 1 milhão na conta de cada brasileiro, será que todo mundo ficaria milionário, ficaria rico? Né? Milionário ficaria, mas ficaria rico de verdade? Né? Aumentaria o seu poder de compra se todo mundo recebesse ao mesmo tempo R$ 1 milhão? E a resposta é que é óbvio que não. O governo teria que causar uma expansão monetária para isso, né? Criar bilhões e bilhões de reais para isso, colocar esse dinheiro todo na conta das pessoas. E o que aconteceria logo em seguida? Essas pessoas iriam começar a gastar esse dinheiro, né? Os primeiros a gastarem iam se dar melhor do que os últimos, mas o que ia acontecer é que os preços iam aumentar muito rápido. Ia ter uma inflação de preços muito rápido, né? E, no final das contas, algumas horas depois disso acontecer,
o resultado é que ninguém ficaria mais rico por conta disso, tá? Ou seja, expansão monetária não cria riqueza nenhuma, tá? Essa é a verdade. O que a gente tem visto muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 12 anos, desde a crise de 2008 principalmente, mas que na verdade está acontecendo há mais de 100 anos, né? E que já aconteceu em outros momentos da história, vou mostrar isso para vocês. Essa expansão monetária toda, ela não causa riqueza, muito pelo contrário, tá? Ela cria miséria, cria desigualdade, tá? E uma série de outras distorções na economia. Então, o que não é inflação? Inflação não é aumento de preços, tá? Então, a gente já pode combinar aqui desde o início. Quando eu falar de aumento de preços, eu vou falar de inflação de preços, tá? Porque, beleza, as pessoas já entendem que inflação é aumento de preços, mas eu vou adicionar inflação de preços. E quando eu falar somente inflação, eu vou estar falando do aumento, da expansão da base monetária, a expansão da oferta monetária. Quando o Banco Central vai lá, aperta um botãozinho e cria mais dinheiro do absoluto nada. Em inglês tem uma expressão que eu gosto muito, que é out of thin air, né, do ar rarefeito. Então, o governo criou dinheiro do ar rarefeito, do absoluto nada, né, como se fosse uma mágica, né, como se os alquimistas lá da Idade Média, que queriam criar ouro, eles tivessem conseguido criar ouro, né, e eles criassem ali toneladas e toneladas de ouro do nada e jogassem na economia, né, não ia adiantar nada. Ou, por exemplo, vocês devem ter visto uma história aí, uma notícia de um meteoro de ouro que estava vagando aí pelo espaço e que tinham identificado esse meteoro e tal. O que aconteceria, né, se esse meteoro caísse aqui na Terra sem causar estrago, né? Mas o que aconteceria se caísse muitas toneladas de ouro do nada, né? Será que todo mundo ia ficar muito rico, né? Então, é óbvio que não. Ou seja, você expandir a quantidade de moeda existente em circulação não faz com que as pessoas fiquem mais ricas, tá? E a definição correta de inflação é a expansão da base monetária. Então, ficamos combinados assim, beleza? Então, qual é a história da inflação? A inflação, na verdade, não começou agora, não começou nessa década, também não começou há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, quando o Fed foi criado, né? A história da inflação ela é um pouco mais antiga. Então, talvez você tenha ouvido falar, por exemplo, que o Império Romano caiu por conta das invasões bárbaras, né? Pelo menos foi dessa forma que eu aprendi no colégio. Mas você já parou para pensar que, cara, como que um império que dominou a Europa inteira, alguns pontos da Ásia e da África, um império que durou séculos, como que ele acabou só por conta de algumas invasões bárbaras? A verdade é que, sim, tiveram invasões bárbaras, só que até chegar nesse ponto de ele perder para essas invasões, o império já estava muito enfraquecido. E por enfraquecido, eu estou falando aqui com relação à economia, tá? Então, para você ter uma ideia, a principal moeda no Império Romano era o denário. E é daí que vem, inclusive, a palavra dinheiro. Dinheiro vem de denário. E o denário, inicialmente, quando Nero era imperador, o denário era uma moeda de prata que tinha 98% de composição de prata. Certamente, eu não entendo totalmente disso, mas certamente ela não era de 100% de prata porque precisa de algum outro metal ali para fazer liga. Mas era 98% de prata. E aí, durante o governo, vamos dizer assim, do imperador Nero, ele reduziu o teor de prata de 98% para 93%. E o que significa isso? Expansão monetária. Então, até nessa época em que o dinheiro era metal precioso, né, o governo conseguia inflacionar a moeda. Então, o que eles faziam? Pegavam moedas que estavam em circulação, com 98% de percentual de prata, tinha aceitação no império, uma moeda de prata comprava uma determinada quantidade de coisas ali, as pessoas já tinham essa ideia na cabeça, né? Da mesma forma que a gente tem a ideia de que, quanto que mais ou menos, se você se questionar quanto mais ou menos custa uma televisão, quanto mais ou menos custa um carro, quanto que mais ou menos custa uma caneca, quanto mais ou menos custa uma mesa, né? Um computador. Então, você tem mais ou menos uma ideia na cabeça, né?
E as pessoas tinham essa ideia de quanto que uma moeda de denário comprava. O que uma moeda de denário comprava se você fosse na mercearia com ela? Ou será que ela comprava um cavalo, uma cabeça de gado, uma saca de milho, sei lá. As pessoas tinham essa ideia na cabeça. Mas aí o governo ele pegava essas moedas em circulação, derretiam elas e criavam novas moedas com menos prata, com teor menor de prata. Porque assim, com aquela mesma quantidade de prata, eles conseguiam criar mais moedas. E aí tinha mais moedas em circulação. Num primeiro momento, as pessoas talvez nem soubessem disso, né? Elas talvez nem desconfiassem disso, de que agora tinha mais moeda em circulação. Só que as regras, as leis econômicas, as leis de mercado, elas são como a gravidade. Você não tem como brigar contra a gravidade. Elas são imbatíveis. Então, quando tem mais dinheiro em circulação e o império começa a usar aquele dinheiro, colocar o dinheiro em circulação, como é que o império ou o governo, hoje em dia, coloca o dinheiro em circulação? Gastando, né? Aumentando seus gastos. Quando eles aumentam os gastos comprando de fornecedores, empresas e mercearias, etc., produtores, né, agrícolas e tudo mais. Quando eles aumentam os gastos, eles causam aumento de preço. Se existe um aumento de gastos, um volume tão grande que é fora do comum, em algum momento os preços vão subir. Então, funciona exatamente da mesma forma, hoje em dia ou no Império Romano. Tá? E aí, beleza. Imperador Nero reduziu o teor de prata de 98% para 93%. Em seguida, o Marco Aurélio reduziu o teor de prata do denário de 93% para 79%, né? Uma redução bem maior. O Lúcio Aurélio já reduziu para 74%. Caracalla, durante o governo de Caracalla, o denário chegou a 50% de teor de prata. Então você vê lá que era praticamente 100%, já caiu pela metade. Né? E tudo isso para financiar a máquina de guerra e aquelas construções megalomaníacas que eles gostavam de fazer. Né? E aí, depois de um tempo, o denário até, como aqui no Brasil, a gente está mais acostumado com isso, de que uma moeda não vai bem, troca a moeda, troca o nome, corta zero, não sei o quê. Então, depois de um tempo, né, teve o antoniano, uma nova moeda, que nem era mais o denário, era o antoniano, que já não tinha nem mais 90%, nem 70%, nem 50% de prata. Tinha 2% de prata, acredita? E teve uma outra moeda ainda, que era o numo, e chegou a 0,4% de prata, e aí já era no século IV depois de Cristo, né? Uma das últimas moedas aí do Império Romano, numo, nem era mais o denário, 0,4%. Ou seja, o Império Romano tinha lá o denário, uma moeda forte, praticamente toda feita de metal precioso, de prata, 98% de prata, chegou a 0,4% de prata. Tá? Mudou até de nome. Então, Jerome Powell, que é o presidente do Fed, fica orgulhoso com isso, né? Com toda essa expansão monetária que foi causada no Império Romano. E tudo isso enfraqueceu o Império. Tá? Aí depois vieram as invasões bárbaras, o Império já estava mais fraco, já não era mais a mesma coisa que alguns séculos antes. Só que naquela época, né, as coisas aconteciam de forma mais lenta. Hoje em dia, a gente tem, no nosso tempo moderno, falando em termos monetários, a gente tem aproximadamente 107 anos dentro desse mesmo sistema de bancos centrais, né, e a gente tem aproximadamente 50 anos só de moeda fiduciária. Tá? Vocês vão entender por quê. Então, o nosso sistema financeiro, da forma como vocês conhecem, da forma como nós conhecemos hoje, ele é muito novo e o processo hoje em dia, como é tudo eletrônico, acontece de forma muito mais rápida do que acontecia lá no Império Romano. Lá demorou alguns séculos para o Império se enfraquecer, né? Então, talvez na nossa era aqui não demore, já passou de um século, né? Mas talvez não demore tão mais assim, tá? Vou falar agora de antes do momento atual, né? Antes da era dos bancos centrais. Vou avançar na história
depois do século IV depois de Cristo, ali, quando o denário, não, o número, a última moeda romana, praticamente chegou a 0,4% de prata. Vou avançar até o século XIX, nos Estados Unidos. Tá? Como que funcionava o mercado, a moeda nos Estados Unidos no século XIX? Existiam vários bancos, tá? Era uma espécie de sistema que a gente pode chamar de free banking. Existiam vários bancos. Os bancos eles funcionavam como cofres, depositários de ouro e prata, né? E eles próprios tinham o poder de emitir os seus próprios dólares, né? Então não existia um dólar único, existia dezenas de dólares diferentes ou moedas diferentes circulando com nomes diferentes, circulando pelos Estados Unidos, tá? Algumas com lastro em prata, outras com lastro em ouro, mas basicamente a regra é que elas teriam que ter o lastro. Se não tivesse, seria uma fraude, né? Se um determinado banco, tivesse em circulação notas que representavam uma quantidade de prata maior do que ele tinha no cofre dele, ele era um fraudador. O banqueiro lá, dono do banco, poderia ser preso por isso, né? Só que o que acontece, né? Quando o banco percebe que aquela nota que ele cria, que teoricamente tem um lastro, mas ela tem poder de compra na praça, aquele papel, né, que não é o metal, né, aquele papel ele pode ser utilizado para comprar coisas no mercado, né? Tem uma tentaçãozinha ali do banqueiro de criar um pouco mais de dinheiro do que o lastro que ele realmente tem. E é óbvio que eles faziam isso, né? Só que mesmo assim, mesmo com esse nível de fraude, o sistema de free banking funcionava nesse sentido melhor do que funciona hoje, no sentido com relação ao lastro. Por quê? Porque imagina que, vamos supor que só existam dois bancos, tá? O banco A e o banco B. O banco A tem lá uma determinada quantidade de prata nos seus cofres e ele cria notas que representam aquele estoque de prata que está no cofre, né? E aí ele fala assim, cara, se eu criar aqui 5%, 10% a mais, vamos lá, ninguém vai perceber e tal, então ele cria 10% a mais e coloca esse dinheiro na praça, tá? Que não tem lastro. Não conta para ninguém. O banco B faz a mesma coisa. Ele também bota lá, cara, eu vou botar aqui 5% a mais, ninguém vai perceber e joga esse dinheiro na praça. Como o banco A faz isso, é aquele negócio, né? Se você faz alguma coisa errada, você imagina que outras pessoas também façam. Então, como o banco A faz isso, ele suspeita que o banco B também faça. Ele fala, aquele cara ali, aquele banqueiro não é bobo, ele também faz isso. Então, como eu recebo pagamentos com o dólar dele, eu tenho o meu dólar e ele tem o dólar dele emitido pelo banco dele, e eu não confio nele, periodicamente, vamos supor que uma vez por semana, eu pego todos os dólares dele que eu tenho no meu banco e vou lá compensar, como se fosse um cheque. Eu vou ver se realmente tem fundo. Eu não confio no cara, tá? Então, por não confiar, toda semana ou todo dia, sei lá, mas de vez em quando, eu vou lá e compenso para garantir que eu não vou levar calote, né? Que eu não vou chegar lá um belo dia e o cara vai falar, pô, foi mal, eu criei aqui dinheiro do nada e não tenho esse lastro, não tem como te dar de volta o ouro ou a prata aqui que eu disse que esse dinheiro representava. Então, quebrei, tá? Então, para impedir isso, o cara ia lá, periodicamente compensava. O banco B fazia a mesma coisa. Também, se ele fazia um pouquinho ali de reserva fracionária, então eu não falei ainda esse termo aqui, mas o nome disso é reserva fracionária, né? Então, se eu faço isso, eu imagino que ele também faça, né? Imagino que ele também teve essa ideia, né? Então, também, todo dia ou toda semana, sei lá, eu vou lá e compenso os dólares dele que estão no meu caixa. E aí, como existia essa desconfiança, a própria desconfiança de um no outro regulava o mercado, entende? Porque o banco que metesse o louco e fizesse reserva fracionária de 50%, de 70%, de 90%, o cara estava correndo muito risco. Ele poderia quebrar mais facilmente do que o outro que está fazendo de 5%, 10%. Então, isso acabava regulando o tamanho de dinheiro que eles criavam, né? A quantidade de dinheiro que eles criavam sem lastro.
Eu não estou defendendo isso, só estou dizendo que dessa forma funcionava melhor. Só que aí o que aconteceu? O que aconteceu é que isso era ruim para eles, né? Pô, era chato ter que ficar se preocupando se o outro cara era confiável ou não e tal. O cerne da questão era o seguinte: eles falavam, imagina que o banco A chegou para o banco B e falou assim, cara, olha só, pô, eu não confio em você, você não confia em mim, todo dia eu tenho que pegar os seus dólares e ir até o seu banco compensar, isso dá um trabalho, etc. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar e ao invés de cada um emitir o seu dólar, a gente emite um dólar só. Você está com o seu banco, eu estou com o meu, não é uma sociedade, mas a gente unifica o dinheiro, a moeda. E aí eles tiveram essa brilhante ideia e assim surgiu o Federal Reserve, o Banco Central Americano. O que é o Banco Central Americano no final das contas? É um cartel de bancos que se juntaram para criar uma única moeda, de forma que eles não precisassem se preocupar em compensar os dólares do outro, etc. Tá? Qual é a vantagem disso para eles? É que eles ganham um poder muito maior de criar dinheiro sem lastro. Porque, cara, se eu não tenho que me preocupar com outro banqueiro que vem compensar o dólar dele aqui, e a gente está junto nesse barco, agora a gente está de mãos dadas criando os dólares out of thin air, né, do ar rarefeito. Então, pô, lindo isso, né? A gente pode criar dólares do nada, expandir linhas de crédito, emprestar dinheiro doidado, criar dólar para comprar ação, para comprar título do governo, sei lá, a gente pode fazer o que a gente quiser. Agora a gente tem esse poder quase que ilimitado. E só para você ter uma ideia do efeito disso, logo depois teve a crise de 29, inclusive, porque teve uma expansão gigante na oferta monetária de 1913 até logo antes de 1929. Mas o resultado disso é que de 1913 até 2020, o dólar que a gente conhece hoje, que não era o dólar do século XIX, mas o dólar do Fed, vamos dizer assim, as Fed Notes, Federal Reserve Notes, o dólar perdeu mais de 96% do seu poder de compra. Então as pessoas falam assim, pô, os Estados Unidos têm uma inflação baixa. Se você for anualizar a inflação desses 107 anos, de 1913 até o final de 2020, vai dar uma média anual de 3,1%. Comparando com a nossa realidade brasileira, a inflação de preços, né, é linda. Pô, nossa, inflação baixíssima, 3,1%. Mas a gente sabe que em juros compostos, né, como diz aquela frase, juros compostos é a maior força do universo. Dizem que foi Einstein que disse isso, eu não sei, eu duvido, mas a frase existe. Então, cara, 3,1% ao ano composto durante 107 anos causa uma perda de mais de 96% no poder de compra da moeda. Pode ser o dólar, pode ser o denário, pode ser o real, o yuan, o yen, não importa qual é a moeda. Ela vai perder poder de compra. E a gente está falando do dólar, tá? Que atualmente é a moeda padrão monetário global. Bom, isso acelerou, esse problema se agravou a partir de 1971. Por quê? Porque de 1913 até 1971 surgiu o Banco Central, depois vários outros bancos centrais. Hoje em dia, todos os bancos centrais funcionam basicamente da mesma forma, tá? Eles expandiram, sim, a oferta monetária e tal, só que o dólar ainda tinha uma conversibilidade em ouro. Teve lá o acordo de Bretton Woods, né, e o dólar tinha uma conversibilidade em ouro e todas as outras moedas tinham o lastro no dólar, tinha conversibilidade no dólar, né, digamos assim. O dólar tinha conversibilidade em ouro até 1971. Então, isso, de certa forma, por mais que eles tivessem ainda poder de criar dólares do nada, mas esse lastro ainda limitava um pouco. Não era igual o lastro lá do século XIX, mas mesmo assim ainda limitava um pouco, né? E a década de 60 foi um pouco conturbada, né? Teve guerra do Vietnã, o déficit público nos Estados Unidos estava muito alto, e o governo queria poder ter mais flexibilidade para criar mais dinheiro do nada, né? Para criar mais dólares do nada. E aí, em 1971, o então presidente Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro e, por conta disso, como era um dos principais pontos do acordo de Bretton Woods, esse ano foi conhecido como a quebra do acordo de Bretton Woods. Então, o Nixon quebrou o acordo de Bretton Woods e falou: de agora em diante o dólar não tem mais conversibilidade em ouro, não adianta você
vê com dólares aqui querendo ouro em troca, a gente não faz mais isso, tá? E agora é isso aí, o dólar virou padrão mundial, padrão de moeda mundial, e as outras moedas meio que pareadas ao dólar, né? Tendo relação com o dólar. E aí o câmbio passou a ser flutuante, né? Então, câmbio flutuante, o ouro passou a flutuar no mercado. Na época, para você ter uma ideia, o ouro tinha uma conversibilidade de $35 por onça Troy, né, fixado. E hoje a gente está batendo aí, a gente chegou durante 2020 a passar de $2.000 por onça de ouro. Então, saiu de $35 para próximo de $2.000. Não é que o ouro se valorizou, tá? Então, perceba isso. Não é que o ouro se valorizou, é que o dólar e as outras moedas se desvalorizaram diante do ouro. O ouro é escasso, cada vez mais escasso, e o dólar cada vez menos escasso, e todas as outras moedas também. Pô, Guilherme, beleza, teve inflação, eles expandiram drasticamente a oferta monetária, isso causou aumento de preços, inflação de preços, mas, cara, qual é o problema disso, né? Isso é um argumento que as pessoas usam, pô, se os salários sobem junto com os preços, não tem problema. Só que tem problema sim. Em primeiro lugar, por quê? Porque os salários, quando sobem, eles não sobem todo dia, como deveria, né? Se quisesse realmente acompanhar a inflação. Quando eles sobem uma vez por ano, tá? Só que os preços não esperam o ano para poder subir. Eles vão subindo, vão oscilando ali, o mercado vai acontecendo o tempo inteiro, tá? E os preços vão acontecendo o tempo inteiro também ao longo do ano. O outro ponto é uma coisa chamada efeito Cantillon, tá? O que é o efeito Cantillon, que foi descrito pelo Cantillon lá? A estimativa é que isso tenha acontecido, ele tem descrito esse efeito em 1730, tá? Ou seja, começo do século XVIII. O que é o efeito Cantillon? A inflação, né, ela não acontece de forma homogênea na economia. Ela não acontece ao mesmo tempo para todo mundo em todos os produtos. O IPCA foi de 4,5%, então foi de 4,5% para todo mundo, para todos os produtos. É óbvio que não. A inflação ela acontece de forma heterogênea, com relação a produtos, a serviços, produtos, e também com relação às pessoas ou entidades, instituições que usam o dinheiro. A inflação, a forma como a inflação acontece, depende principalmente de como é o caminho do dinheiro na economia a partir do momento em que ele entra no sistema. Então, como que acontece normalmente, né? Como que o Banco Central cria dinheiro normalmente? Assim, existem várias formas, tá? Existe a forma em que o Banco Central cria dinheiro comprando dívida pública, né? Monetizando a dívida literalmente, e aí essa dívida pública vai para o cofre do Tesouro Nacional, que é a União, e a União começa a gastar esse dinheiro, aumenta os gastos públicos, pode ser através do BNDES, por exemplo, aqui no Brasil, né, algum banco que se pareça com o BNDES ao redor do mundo. Pode ser como eles têm feito nos últimos 12 anos, quantitative easing, que é o próprio Banco Central expande o seu balanço e compra ações, títulos, ETFs, bonds e tudo mais que eles podem comprar ao redor do mundo, né? Mas, basicamente, o dinheiro entra na economia pelo topo da pirâmide, né? Então, normalmente, as primeiras entidades, instituições, pessoas a colocarem a mão no dinheiro, em primeiro lugar, é o governo, porque o dinheiro entra, né, pode ser através de gastos do governo, etc., e imediatamente esse dinheiro entra no sistema bancário. Então, os bancos são ali segunda instituição aproximadamente que coloca a mão nesse dinheiro. E aí, vamos supor que o BNDES, por exemplo, empreste para as grandes corporações, né? E aí as grandes corporações estão logo em seguida, em terceiro lugar ali, de entidades e pessoas que colocam a mão no dinheiro. O assalariado, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ele é um dos últimos a colocarem a mão nesse dinheiro. E qual é o problema disso? O problema é que os primeiros que colocam a mão nesse dinheiro gastam primeiro. Como eles gastam primeiro, eles gastam antes dos preços subirem. Os preços vão subir por conta dos gastos deles. Eles começam a gastar mais, começam a jogar mais dinheiro na economia e os preços, o mercado começa a perceber aquele aumento de demanda e os preços aumentam. O mercado que eu digo é tudo, toda a economia,
Então, os preços aumentam. Quando esse dinheiro chega lá no assalariado, no pequeno empreendedor, pequeno empresário, cara, os preços já aumentaram. E aí o cara vai gastar, o preço já aumentou. Da mesma forma que os juros compostos, o efeito disso ao longo do tempo, o efeito Cantillon composto ao longo do tempo, causa um problema sério que é a desigualdade. Só fazer um disclaimer aqui importante, que é o seguinte: eu não estou aqui defendendo a busca pela igualdade, porque a busca pela igualdade causa sérios problemas também. Porque o que acontece? As pessoas são diferentes, os interesses das pessoas são diferentes, então existir desigualdade de renda, etc., é natural. Só que essa desigualdade causada por esse sistema monetário, da forma como ele é hoje, ele causa miséria. Não é a desigualdade natural de que, pô, eu sou um cara que, por exemplo, eu fico feliz vendendo algumas coisas aqui e tal, e eu ganho um dinheiro que eu estou satisfeito, eu não estou passando fome, não estou passando mal com isso. Mas tem um outro cara que é mais ambicioso, que ele cria vários negócios e tal, e eu nem quero ter esse trabalho de criar vários negócios. Esse cara, por fazer isso, é milionário, tem vários milhões, etc. Essa desigualdade é uma desigualdade natural, porque depende dos interesses das pessoas, etc. Agora, a desigualdade causada por esse sistema é uma desigualdade perversa, que causa miséria, tá? É o efeito disso ao longo do tempo, o efeito de a galera que está lá no topo, o Estado, a máquina pública, os bancos que fazem parte disso, as grandes corporações, colocarem a mão no dinheiro antes de todo o resto da população. Isso é uma coisa que, cara, muito pouca gente entende. As pessoas falam assim, por exemplo, você tem que ganhar da inflação, você tem que ter retornos reais, né? Retorno acima da inflação. E aí você vê a inflação, por exemplo, saiu agora a inflação de 2020 foi de 4,52%. Tá? Então se meus investimentos ganharam mais de 4,52%, eu estou ótimo, estou bem, feliz e contente. Só que, cara, não, em primeiro lugar que, porra, a inflação pelo IPCA não é a sua inflação, tá? A sua inflação certamente é muito maior, e você que está assistindo aqui é muito maior do que a inflação do IPCA. E o segundo ponto é que você tem que ganhar muito mais do que o índice de inflação de preços, tá? Por conta de tudo isso que eu estou explicando aqui. Então, vou mostrar aqui alguns gráficos para você do efeito disso. Dá uma olhada nesses gráficos aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Show. Então, esse primeiro gráfico, ele é um gráfico que mostra, ele compara a produtividade da economia com o que ele chama de hourly compensations. Hourly compensations, como está dizendo aqui, são salários e benefícios por produção de trabalhadores de cargos que não são de supervisão. Então, basicamente, vamos dizer que isso é a renda do trabalho, né? Então, dá uma olhada nisso. Olha que bizarro isso. Esse gráfico pega aqui de 1948 até 2017. A produtividade, que é essa linha meio amarelada aqui, ela vinha subindo e continuou subindo, né, natural, produtividade da economia com tecnologia e tudo mais, ela tende a crescer mesmo. E pela teoria econômica, inclusive, é natural de se esperar que os salários, a renda da população como um todo, suba à medida que a produtividade sobe, tá? Porque os trabalhadores, os empresários e tal, a renda da população, a renda de todo mundo, tende a subir de acordo com a produtividade, né? Só que olha o que aconteceu aqui a partir de 1971, é o que mostra essa seta aqui. A produtividade continuou subindo e a renda aqui ficou praticamente estagnada. Subiu aqui de 90 do patamar que estava em 90% para 115, mas, cara, em comparação com o que foi o aumento da produtividade, a gente pode dizer que ela ficou estagnada, tá? Olha esse outro gráfico aqui. PIB real per capita, GDP é o PIB real per capita, né? Comparado com várias coisas aqui, mas vou focar aqui também no salário médio real, ou seja, já descontando a inflação. Mesma coisa aqui, ó, todo mundo acompanhando, crescendo junto aqui com a produtividade. E aí, a partir de 1971, produtividade, né, o PIB aqui, medido a economia medida pelo PIB, continuou subindo, PIB per capita continuou subindo.
e a renda estagnada, o salário estagnado. Dá para perceber, né, o impacto disso. E, pô, curioso, né? Porque em 1971 foi quando o Nixon quebrou o acordo de Bretton Woods. E aí os Estados Unidos passaram a ter o poder praticamente ilimitado de criar dólares do nada. O dólar parou de ter qualquer lastro que tinha antes em ouro, né, como tinha antes. Próximo gráfico aqui. Olha só isso. O efeito do que eu mostrei até então. Aqui já é realmente mostrando a desigualdade. A linha verde é a renda, o crescimento da renda do bottom 90%, né? Ou seja, dos 90% de menor renda, né? 90% mais pobres, vamos dizer assim. Então, a renda dessas pessoas vinham subindo ali, esse gráfico está pegando desde 1920, aqui de 1920 a 1940, mais ou menos estagnado por motivos óbvios, teve um monte de confusão aqui, crise de 29, etc. Mas beleza, a partir de 1940, a renda subindo, magicamente, depois de 1971, a renda dos 90% mais pobres estagnou. Enquanto isso, a renda dos 1% mais ricos começou a subir. Então, isso aqui mostra justamente o aumento da desigualdade. Pegando aqui de um período longo, de 1917 até 2012. O efeito disso, né, o problema é que, além da desigualdade de renda, esse sistema monetário como a gente conhece hoje, ele causa outros efeitos, que são problemas sociais também. Então, dá uma olhada nisso. O percentual de pessoas entre 25 e 29 anos nos Estados Unidos morando ainda com os pais ou avós vinha caindo e, magicamente, 1971 foi um ano mágico, né? Um monte de coisa aconteceu depois de 1971. Magicamente, depois de 1971, o percentual de pessoas de 25 a 29 anos ainda morando com os pais ou avós voltou a subir. Por quê? Cara, ficou mais caro, né? Ficou mais difícil você ganhar uma renda que dê para pagar o seu custo de vida. Ficou mais caro, tudo ficou mais caro, imóvel, aluguéis, etc. Compra no supermercado, a vida ficou mais cara, passou a ficar mais cara a partir de 1971, porque o governo começou a imprimir mais dinheiro ainda e causar mais inflação, consequentemente causando mais inflação de preços. Outro gráfico aqui mostrando o problema social disso também. Aumento no número de divórcios, tá? Aqui em diferentes faixas de idade, de 18 a 34, 35 a 44, 45 a 54, mais de 55, em todas as faixas etárias, o número de divórcios aumentou. Por quê? O número de divórcios aumentou, né? Que maluquice, por que aumentaria, né? Porque, cara, a gente sabe que problemas financeiros são uma das principais causas dos divórcios, tá? Então, isso pode realmente acontecer, e aconteceu, né? Mas vocês percebam que todo esse sistema financeiro monetário como é hoje, baseado em moeda fiduciária, moeda que não tem lastro em nada. Porque, assim, qual é o problema do lastro? Não é só que o dinheiro tem lastro em ouro, o ouro tem valor. Cara, não é isso. É porque, como o ouro é escasso, pelo fato do ouro ser escasso, o ouro servia como limitador de criação de mais papel moeda, entende? Quando você tira esse limitador da equação, você pode criar mais papel moeda do nada, você vai criar mais papel moeda do nada, porque o governo passa a ter, você está dando incentivos errados para o Estado. E ele vai criar mais dinheiro do nada, porque ele vai se endividar cada vez mais, tá? E vai criar mais dinheiro ainda para cobrir a dívida, e é uma bola de neve, impagável, beleza? E aí você vê como eu já falei aqui, a dívida do mundo sendo 360, batendo em 360% do PIB. E é cada vez maior, é impagável, beleza? Percebe através disso que a inflação faz com que as pessoas tenham que trabalhar cada vez mais se quiserem manter o seu padrão de vida. Isso, eu posso mostrar isso por gráficos, mas se você parar e pensar, refletir sobre a sua vida, você vai perceber que, cara, há uns 20 anos atrás, eu conseguia encher um carrinho com menos dinheiro, né? E hoje em dia, com o mesmo valor que eu consegui encher um carrinho há 20 anos atrás, hoje em dia eu compro uma sacolinha, 2 no mercado, tá? Então, as pessoas têm que trabalhar cada vez mais se quiserem manter o seu padrão de vida.
né, e ficam cada vez mais reféns desse sistema. Por isso que é muito importante, é imprescindível você investir corretamente para ganhar da inflação, não só nos seus investimentos, mas também de forma que você consiga aumentar a sua renda, né? Porque se a sua renda não consegue crescer além da inflação de verdade, da inflação real, né, que você sofre, você vai entrar nessa equação, na equação desses gráficos que eu mostrei aqui. Essa definição comumente conhecida de inflação, de que inflação é aumento de preços, é uma distração também, porque quando você diz que inflação é aumento de preços, você pode botar a culpa no dono do mercado e falar, pô, olha só, o cara está aumentando os preços, ele é um cretino, ele não pensa nas pessoas, na população, vamos forçar, vamos congelar os preços, etc. Agora, se você entende a verdade de que inflação é expansão da oferta monetária e que aumento de preços é só um reflexo disso, você consegue identificar os verdadeiros culpados, que é o governo, os bancos centrais, né, a máquina estatal aumentando cada vez mais a sua dívida pública, em conluio com os bancos centrais, imprimindo cada vez mais dinheiro e monetizando dívida, enfim, jogando cada vez mais dinheiro na economia. Essa é a verdadeira causa da inflação, tá? Não tem outra. Aumento de preço é só reflexo disso. Então, quando você entende isso, quando você entende que inflação é a expansão da oferta monetária, você consegue identificar o verdadeiro culpado, né? E consegue entender que quando o cara bota a culpa no dono do mercado, no mercadinho, não sei o quê, ele está só te distraindo. Dito isso, como que você pode superar a inflação? Superar a inflação e os efeitos da inflação. Duas dicas que eu posso dar aqui para você começar a prestar atenção nisso. Em primeiro lugar, entendendo os ciclos de mercado. De novo, é importante entender os ciclos de mercado porque a inflação ela se comporta, a inflação de preços e também a inflação, né, a base monetária, ela acontece de forma diferente dependendo do momento do ciclo. Então, a gente viu agora em 2020 recessão global e etc., os bancos centrais expandindo drasticamente a oferta monetária, em algum momento isso vai gerar aumento de preços, tá? Então, entendendo os ciclos, você consegue entender os momentos da inflação. Um outro ponto é entendendo quais investimentos podem te ajudar realmente a combater a inflação. Quais investimentos podem realmente render acima da inflação. E só uma dica, tá? Eu não estou aqui falando de título que paga IPCA mais alguma coisa. Muitas vezes, esse tipo de título não te protege contra a inflação. As pessoas se confundem com relação a isso. Elas falam, título paga IPCA mais 5%, então eu estou protegido contra a inflação. Cuidado, tá? Nem sempre. Tem momentos em que isso não acontece. Muito pelo contrário, beleza? Então, entender quais investimentos podem te proteger de verdade da inflação também é um ponto importante. Qual que é o jeito errado de combater a inflação? Inclusive isso que eu falei, acreditando que títulos que pagam IPCA, IGPM mais alguma coisa, podem te proteger sempre. Então, a NTNB principal de 2035, em 2020, ganhou 7,83. Só que o real perdeu 23% diante do dólar em 2020. Então, se você está nessa NTNB exposto nela, você ganhou em valores absolutos ali nesse título, mas como ele é um título em reais, você perdeu em termos globais, tá? NTNB principal é o título que paga IPCA mais um percentual. O primeiro passo para você começar a combater a inflação nos seus investimentos, na sua vida, é pensar em termos globais. Não adianta nada você ter uma rentabilidade em reais, mas a sua moeda se desvalorizar. Por quê? Porque o dólar ele é a moeda do comércio global e se o real se desvaloriza diante do dólar, as importações ficam mais caras e isso em algum momento vai impactar nos preços. Então, no primeiro momento, o real se desvalorizou, os preços não subiram tanto assim, ficou ali perto da meta, mas em algum momento isso vai impactar nos preços por conta do encarecimento das importações. Então, o primeiro passo é esse, é pensar de forma global. E você precisa pensar também em diversificar os seus investimentos em jurisdições, não só em moedas. Eu tenho investimentos em dólar aqui no Brasil, mas também em jurisdições. Eu tenho investimentos em dólar fora do Brasil. Hoje em dia é muito mais fácil, né, de você investir fora do Brasil, em qualquer outro lugar. Esse é o recado de hoje. Eu espero que tenha ficado muito claro o recado aqui
desse conteúdo de hoje, porque muitas pessoas falam isso, né? Como eu falei, cara, você só precisa ter um retorno acima do IPCA. Se o IPCA foi 4,5, você ganhou 5, você ganhou da inflação. Só que não é bem assim. A gente viu que o efeito disso composto ao longo dos anos é muito perverso, pode ser mais perverso do que você imagina, e você tem que ganhar muito acima da inflação oficial, do IPCA, inflação de preços, para realmente ganhar da inflação. Esse ano, por exemplo, com o real se desvalorizando 23%, além de ganhar do IPCA, dos 4,5% do IPCA, você tinha que ganhar também dos 23% de perda do poder de compra, de desvalorização do real com relação ao dólar, beleza? A perda de poder de compra do real foi muito maior do que os 4,52% do IPCA em 2020. É isso, pessoal. Forte abraço e até o próximo. Valeu!